pessoal, vamos para a aula número 32. Acompanhe comigo, porque essa aula número 32 está recheada com dois vídeos aí para a gente conseguir abstrair o quanto essa guerra está tendo um conflito de informações, certo, pessoal? Então, esses vídeos vêm tentar desmoralizar a versão que está sendo passada pela mídia corporativa do Ocidente, certo, pessoal? Acompanhe comigo. Então, qual o tema que a gente vai abordar? A geografia da guerra, conflito na Ucrânia, mais a aula 32. O que é que a gente vai discutir? Vamos falar ainda sobre a linha do tempo, Guerra na Ucrânia 2022, já a parte 4. Lembrando que serão 6 partes, né, sobre a linha do tempo. Vamos nessa. Bom, entramos aí no 41º dia, na terça-feira, dia 5 de abril. No sábado, dia 2 de abril, depois de retomar o controle do entorno de Kiev e de cidades próximas como Irpin, Hostomel e Bucha, após a retirada das tropas russas, o Ministério de Defesa ucraniano relatou ter encontrado cadáveres pelas ruas e uma vala comum com pelo menos 280 pessoas. Né? Segundo oficiais da Ucrânia, os indícios apontam para uma execução em massa dos civis por militares russos. O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, como vocês podem observar aqui, o embaixador, né, da Rússia que está na ONU, negou o envolvimento de soldados do país em morte de civis ucranianos em Bucha, cidade próxima a Kiev. Falando durante a sessão do Conselho de Segurança da ONU nesta terça-feira, dia 5 de abril, Nebenzia destacou o que considerou como inconsistências flagrantes nos relatos promovidos pela mídia ucraniana e ocidental sobre o caso. Então, Nebenzia ele vai criticar na reunião do Conselho de Segurança da ONU, mostrando o quanto há inconsistências nessas versões passadas pela mídia. Né? O fato de não haver cadáveres imediatamente após a saída das tropas russas, como é evidenciado por vários vídeos, e de haver registros de radicais ucranianos pedindo tiros contra quem tem braçadeiras brancas, ou seja, em civis, seriam evidências de que a Rússia não teria participação no massacre, segundo o embaixador. Né? Então, veja só, como o próprio Nebenzia fala, né, durante a retirada das tropas russas, como a gente já falou em slide anterior, em aula anterior, que a Rússia já tinha cumprido a primeira fase do conflito, que seria bombardear as instalações militares no oeste, perto da capital Kiev. Né? Então, na retirada das tropas russas em direção ao leste, deixa a cidade, né, e a cidade é tomada pelos paramilitares de extrema-direita, o batalhão de Azov, as forças ucranianas. Ao retomar essas cidades, né, inicialmente não há relato nenhum, né? Inclusive os próprios militares eles gravam vídeos, alguns representantes do batalhão de Azov, a gente vai ver depois em vídeo, grava vídeos retomando a cidade e fala que a cidade está muito calma e não encontra nada. Alguns dias depois vem essa versão pela mídia ocidental colocando que os russos deixaram, né, um mar de sangue, ou seja, que executaram vários civis. Na verdade, houve relatos que os próprios, né, integrantes dos batalhões de Azov estavam atirando em civis com braçadeiras brancas. Esses das braçadeiras brancas são colocados em todas as cidades que a Rússia ocupa, né, o próprio exército russo distribui braçadeiras brancas para identificar quem é civil e quem é militar, para que essas pessoas com braçadeira branca não sejam alvejadas pelo exército russo. Então eles estão tendo esse cuidado de atingir apenas o alvo e ter uma menor quantidade de baixas de civis, de efeitos colaterais possíveis. Né? E aí, com a retirada dos soldados russos das cidades do oeste, o que é que acontece? Com essa retomada das forças ucranianas, né, os próprios integrantes do batalhão de Azov acabam executando a relatos que eles próprios falam abertamente que estão executando pessoas de braçadeiras brancas, ou seja, civis inocentes, e colocando a culpa nas forças militares russas. Né? Então a gente vai ver daqui a pouco. Bom, fatos capturados por satélites da empresa norte-americana Maxar Technology mostram valas comuns escavadas próximas a uma igreja em Bucha em 31 de março, quando a cidade ainda estaria sob a ocupação de soldados russos, segundo dados da inteligência ucraniana. Essa é a fala, né? Essa é a versão, com base nessa imagem de satélite, de um satélite americano da empresa Maxar. Segundo essa imagem, é identificada valas no próprio dia 31 de março, quando ainda as tropas russas estavam. Né? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que esteve em Bucha na segunda-feira, no dia 4 de abril, acusou a Rússia de genocídio. Né? Então é uma palavra muito forte. Genocídio é um termo que é um crime de guerra, né,
que é condenado pelo Tribunal de Haia. Nós somos cidadãos da Ucrânia. Temos mais de 100 nacionalidades. Trata-se de destruição e do extermínio de todas essas nacionalidades. Somos cidadãos da Ucrânia e não queremos ser subjugados à política da Federação Russa. Essa é a razão pela qual estamos sendo destruídos e exterminados. E isso está acontecendo na Europa no século XXI, disse Zelensky. Está aqui Volodymyr Zelensky com a cara batida. Né? O Kremlin rejeita qualquer acusação relacionada com o envolvimento no assassinato dos civis. Essa informação deve ser seriamente questionada, pelo que vimos. Nossos especialistas identificaram sinais de falsificação do vídeo e outras falsificações. Então, já já a gente mostra o vídeo analisado por canais, né, de meios de comunicações do Oriente, da própria Rússia, como a companhia Sputnik. Né, eles vão analisar as falhas de uma possível edição desse vídeo, que é os próprios integrantes do batalhão de Azov, ao retomar a cidade de Bucha, gravam um vídeo mostrando esses possíveis. Há uma encenação, toda uma arquitetura de uma encenação, em que coloca alguns que já estavam mortos, civis que foram executados pelo próprio batalhão de Azov, ou alguns que estão vivos ali, mas fazendo uma espécie de teatro, uma encenação teatral, simulando que estão mortos, espalhados pelas ruas. Né? E o próprio batalhão de Azov sai filmando nas ruas. Alguns dias depois de retomar a cidade. Veja, inicialmente, alguns integrantes gravaram vídeos dizendo que a cidade estava uma calmaria. Dias depois, gravam um vídeo com essas possíveis execuções. Né? Então, muito estranho. O Kremlin rejeita qualquer acusação relacionada com o envolvimento do assassinato. Né? Então, veja, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Tá? Aqui Dmitry Peskov é o porta-voz do Kremlin. Nessa terça-feira, o embaixador russo no Conselho de Segurança também disse ter relatos filmados em vídeos sobre a atuação de grupos neonazistas na Ucrânia, uma das razões justificadas pela Rússia para começar o que denominavam uma operação militar especial de desnazificação em solo ucraniano. Disseram-nos que não poderia haver nazistas na Ucrânia, disse o chanceler da Rússia. Mas sabemos muito bem que vocês não apenas os têm, mas infelizmente eles comandam o show. Então quem está comandando o show, né, provocando os russos, são esses comandos nazistas, né, disse Nebenzia. Dando continuidade aí, pessoal, no 42º dia, na quarta-feira, dia 6 de abril, o New York Times, um jornal americano, informou nessa quarta-feira que havia verificado um vídeo online que mostra um grupo de soldados ucranianos matando tropas russas capturadas nas proximidades de Bucha, perto da capital de Kiev. Então isso é considerado também um crime de guerra. Os soldados russos se rendem e, mesmo assim, são alvejados ainda vivos. Né? Eles se rendem, né? E existe toda uma legislação, como a gente já viu naquelas primeiras aulas, uma legislação e convenções de guerra, né, que protege os soldados que são capturados. Né? Eles não podem ser simplesmente executados. Então o vídeo foi postado na quarta-feira e retrata a morte de um soldado russo ferido que ainda respirava, ao ser baleado 3 vezes. Há pelo menos mais 3 soldados russos mortos com as mãos amarradas nas costas e faixas brancas em seus braços. Ou seja, vocês lembram, né, que o vídeo que circulou em Bucha foi justamente uma encenação com pessoas com braçadeiras brancas. Então veja, olha, alguns desses que estavam lá de fato estavam mortos, outros vivos, como o vídeo vai desmentir. A gente vai ver aí uma análise do grupo Sputnik, que é um grupo de TV do Oriente, né, e vai mostrar essa falsificação do vídeo. Alguns estavam mortos, esses que estavam mortos, como vocês podem observar aqui, foram executados pelos próprios ucranianos, soldados russos que se entregaram, mas foram executados e colocaram a braçadeira branca para simular que eram civis. Na verdade, eram soldados, certo, pessoal? Ele ainda está vivo. Filme esses saqueadores. Olha, ele ainda está vivo, ele está ofegante, diz a gravação do vídeo um soldado ucraniano. Então, o soldado ucraniano se regozija vendo o soldado russo morrendo aos poucos. Ele ainda está vivo, filma. Então, a sociedade da exposição, né, da falta de empatia e da autoexposição, né, do teatro armado, do show que cotidianamente, você com a câmera na mão, você se torna, né, uma pessoa que captura o show, né, o business. Né? Então, os assassinatos ocorreram a sudoeste de Bucha após uma emboscada ucraniana em 30 de março, segundo o relatório. Os soldados ucranianos foram identificados por suas manchas de bandeira nacional e faixas de braço azul, e repetindo a frase "Glória à Ucrânia" várias vezes.
Uma agência de notícia ucraniana observou que a emboscada foi conduzida pela Legião Georgiana, uma unidade de voluntários georgianos que foi formada em 2014. Um membro do grupo parece ser o segurança do ex-presidente georgiano Mikhail Saakashvili, escreve Evan Hill, do New York Times. Então está aqui o ex-presidente georgiano Mikhail Saakashvili, né, a Legião Georgiana. Então, veja, eu tenho dois vídeos para mostrar. Um que vai mostrar, né, essa encenação, né, esse teatro armado para tentar culpar as forças russas de um genocídio, né, com matança generalizada de civis, com pessoas possivelmente mortas na cidade de Bucha, mas na verdade foi um teatro armado. Ali aquelas pessoas que estão no chão, alguns são soldados russos que foram executados e depois colocados braçadeiras brancas para simular que eram civis inocentes, executados pelos russos, e outros são próprios atores que ainda estão vivos. O vídeo vai mostrar isso, certo, pessoal? Então vamos lá. Acompanhe comigo. Aqui é a execução, olha. A execução de civis ucranianos em Bucha, pronuncia-se Bucha, cidade a menos de 30 quilômetros da capital Kiev, foi conduzida por grupos neonazistas da Ucrânia, segundo a agência de notícias russa RT. A informação foi divulgada em vídeo curto, 3 minutos e 18 segundos, publicado no canal da empresa Telegram. Nas imagens, a RT traça uma linha do tempo entre a saída dos soldados russos do entorno de Kiev e a acusação feita pela Ucrânia no sábado, do dia 2 de abril. Então veja, os russos saem no dia 31 de março, deixam a cidade de Bucha. Né? Inicialmente, integrantes das forças de Azov, como por exemplo Sergei Korotkivich, né? Ele faz vídeos dizendo que a cidade estava tranquila. Veja o que é que ele diz. Ó. Segundo os ucranianos, Moscou teria massacrado ao menos 280 pessoas durante a retirada, com corpos retirados nas ruas e dezenas nas valas comuns escavadas na cidade. Na versão relatada pela agência russa, paramilitares ligados a Sergei Korotkivich, conhecido como Botsman e um dos comandantes ainda ativos do batalhão de Azov, chegaram a Bucha na quinta-feira, de 31 de março, na sequência da desocupação russa. Então veja, chegaram no dia 31, com a desocupação russa, gravou vídeo dizendo que estava uma calmaria a cidade e apenas no dia 2 de março ele apaga os vídeos que ele postou no início, né, dizendo que a cidade estava uma calmaria, e entra essa versão forjada de que os russos teriam executado civis inocentes. Está aqui o batalhão de Azov, está aqui um grande líder, que é o chamado Botsman, um grande líder neonazista, Sergei Korotkivich, conhecido como Botsman. Em relato, né, postado nas redes sociais depois da chegada na região, Botsman disse não haver nada para fazer, veja aí, na cidade. Não cita a presença de cadáveres. Descreve o estado de Bucha, outrora aconchegante, como um lixão. Outras imagens publicadas por soldados ucranianos em 2 de abril também exibem os rastros de destruição da cidade, com carros e tanques empilhados em meio aos escombros de bombardeios, mas não mostra corpos pelas ruas, como vocês podem observar aqui. Ó. Não mostra corpos. Né? No mesmo dia da chegada dos militares ucranianos a Bucha, um vídeo postado pelo comandante do batalhão de Azov sugere que ele tenha autorizado a execução de moradores locais. O próprio líder do batalhão de Azov, ele dá autorização para executar civis. Né? Perguntado por um soldado paramilitar se disparos contra pessoas sem fitas azuis que sinalizam civis que não expressam apoio explícito à Ucrânia estavam permitidos. E aí Botsman responde, claro. Né? Então veja, ele dá uma declaração que pode executar os civis que não estão com a fita azul, porque a fita azul significa o apoio às forças da Ucrânia. Depois da acusação formal ucraniana contra Moscou, o líder paramilitar apagou as postagens e republicou manchetes de jornais ocidentais condenando a Rússia pelo massacre na cidade. Então veja agora, pessoal, isso que eu estou falando, pessoal, vocês vão acompanhar agora, pessoal, vocês vão acompanhar um vídeo bem interessante. Veja só, aqui nós temos o primeiro vídeo, acompanhe. A 25 quilômetros da capital Kiev, a cidade de Bucha ganhou fama na imprensa internacional após a Ucrânia afirmar que a cidade foi palco de um verdadeiro massacre de civis promovido pelas tropas russas. Vídeos feitos no local e publicados na... Esses que estão aí nessas picapes são justamente os integrantes do batalhão de Azov, eles vão filmando, né, um possível genocídio. E naquele primeiro cadáver, possível cadáver que passa, ali já tem algo suspeito. Daqui a pouco o vídeo vai mostrar, vai dar um zoom e vai mostrar ele se mexendo, ele mexendo a mão. Né? Ele está com uma fita branca, demonstrando que é um civil, né? E aí para tentar culpar que os russos estão atirando contra os civis inocentes, mas na verdade os russos
coloca a fita branca para identificar um civil, para não atingir um alvo civil, certo, pessoal? Então acompanhe a As redes continuidade. sociais mostram os efeitos do suposto massacre, com numerosos corpos no chão. Contudo, um dos primeiros fatos a chamar a atenção Veja o que eu acabei de falar, pessoal. Acompanhe bem essa parte, certo, pessoal? são alguns corpos com um pano branco amarrado no braço, um símbolo de identificação usado pelos civis entre os russos. Em um dos vídeos mais populares do episódio, em um determinado momento, uma das supostas vítimas fatais, deitada no chão, alegadamente move um de seus braços, provavelmente para não ser atropelada pelos carros, enquanto os veículos ucranianos passam na cidade após a retirada das tropas russas, que aconteceu ainda na quarta-feira, 30 de março. Porém, há opiniões de que o movimento do braço, na verdade, é uma distorção no vídeo causada pela lama no para-brisa. No dia seguinte, o prefeito de Bucha, Anatoly Fedoruk, confirmou em um vídeo que não havia mais nenhum militar russo na cidade, não tendo mencionado civis assassinados e com mãos atadas nas ruas de Bucha. Já entre os dias 1º e 2 de abril, o conhecido nacionalista ucraniano Sergei Karatkir, que estava presente no local, também não chegou a mencionar o suposto massacre russo. Em seus vídeos, aparecem ruas vazias com veículos militares destruídos. Na ocasião, a cidade também foi visitada pelo famoso deputado e atleta ucraniano Jan Beleniuk, que também não referiu nada sobre mortos nas ruas. Nas imagens em Bucha, é possível notar que nenhum dos cadáveres que aparecem nas imagens publicadas por Kiev tinha o aspecto de ter os supostos 4 dias de morte. Não havia manchas cadavéricas características e o sangue das feridas não estava coagulado, conforme indicaram análises. Em um outro vídeo feito pelos militares ucranianos na cidade, um dos soldados pergunta se poderia atirar contra as pessoas sem panos azuis no braço, que são usados pelas tropas ucranianas. Ou seja, quer atirar contra todos que não sejam militares ucranianos. O vídeo surge enquanto inúmeras denúncias são feitas. Vocês viram aquela parte, né? O soldado perguntando ao líder se eles poderiam atirar naquelas pessoas que estavam sem a fita azul e ele falou, claro que sim. Esse vídeo, logo após ele postar, né, ao assumir a cidade a partir do dia 31 de março, ele apaga das redes sociais, né, e começa a colocar em grande quantidade as fake news, né, os vídeos, né, manipulados aí pela mídia, certo, pessoal? Então vamos lá. Pelos moradores de diferentes cidades da Ucrânia, sobre os soldados de seu país atirando contra veículos civis, muitas das vezes os matando ou ferindo. Além disso, após a saída das tropas russas de Bucha, a polícia ucraniana entrou na cidade para fazer uma limpa de russos que poderiam ter ficado, o que na prática seria a eliminação dos cidadãos que eram a favor da operação militar russa. A professora Isabela Gama, especialista em teoria das relações internacionais e em segurança e pesquisadora pós-doutoranda da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, afirmou em entrevista à Sputnik Brasil que muitas peças não se encaixam na história. A primeira pergunta feita por Gama é: por que os militares russos deixariam corpos de vítimas de tortura à mostra de todos em um cenário que não está nem um pouco favorável à Rússia? E não faz sentido isso ver público hoje e ninguém ter visto antes. Para ela, o uso de fake news pela Ucrânia, tática não rara do lado ucraniano no conflito, teria como objetivo forçar uma intervenção internacional no país. Tal fato por si poderia ser interpretado como um real sinal do sucesso militar russo em sua operação na Ucrânia, apesar das inúmeras quantias de armas recebidas de países da OTAN. As deturpações de fatos feitas no Ocidente, seguidas pela censura de diferentes níveis contra a mídia russa, teriam como objetivo criar uma imagem de uma Rússia vilã e distorcer os reais objetivos de sua operação.
O capítulo mais famoso de tais deturpações foi o caso da grávida de Mariúpol, transformado em um símbolo da crueldade russa na Ucrânia pela mídia ocidental. Na realidade, Mariana Vyshemyrskaya, uma blogueira de moda da cidade de Mariúpol, contou no seu Instagram que não houve ataque aéreo à maternidade onde ela e outras grávidas estavam. O que se ouviu, segundo o seu relato, foram explosões, antes de o prédio ser atingido. Ela queixou que esta informação que ela revelou em entrevista à mídia ocidental acabou por não sair no ar. Falando à Sputnik Brasil, o jornalista Pedro Paulo Rezende, especialista em assuntos militares e em relações internacionais, afirma que a situação em Butcha é mais uma história mal contada, em meio a diversos casos sérios que não apareceram na mídia ocidental. Ele lembra ainda que as organizações humanitárias ocidentais que acompanham de perto o conflito, principalmente na região de Donbass, são unânimes em dizer que não houve nenhuma violação das leis internacionais por parte dos russos. Já o especialista em relações internacionais Charles Penafort, professor da Universidade Federal de Pelotas, acredita que propagar somente uma versão da história cerceia a população de tirar as próprias conclusões de qualquer tema, especialmente em um conflito regional que se transformou em evento de envergadura mundial no aspecto econômico. Ele também apontou que a censura promovida pelos Estados Unidos e União Europeia da imprensa russa joga por terra o discurso de defesa da liberdade de informação. Por sua vez, Chico Santana, pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política, confirmou à Sputnik Brasil que, durante os conflitos armados, além das balas, o que mais corre são as informações, nem sempre verdadeiras. Ele também lembrou que os grandes conglomerados econômicos e grupos de mídia têm interesse político e econômico em tais conflitos. Já para combater as fake news, a pluralidade informativa seria o antídoto. Bom, só aí já dá para ver, né, um pouco do que a gente estava comentando da guerra de informações. Vamos dar seguimento aqui, pessoal. Ó, no 43º dia, né, quinta-feira, dia 7 de abril, a RT descreve Sergei Korotik, né, que é esse indivíduo, um líder, né, dos grupos do batalhão de Azov, como um nazista de carteirinha com um passado bem chocante. Um ex-cidadão de Belarus e integrante do movimento de direita radical desde os anos 1990. Boltzmann, como é conhecido, cofundou em 2004 a Sociedade Nacional Socialista, um grupo neonazista agora banido na Rússia, detalha a agência de notícias russa. Depois de uma tentativa falha de ataque à bomba em uma praça de Moscou, Boltzmann ganhou notoriedade na Rússia por um vídeo em que mostra a execução e decapitação de 2 imigrantes. Então é um ser muito violento, né, não tem sentimento humano nenhum. Enquanto ele fugiu para Belarus e posteriormente para a Ucrânia para não ser condenado pelos crimes em solo russo, 13 integrantes da Sociedade Nacional Socialista foram presos em 2011 por 27 homicídios e outras 50 agressões cometidas em 2008. Chegando à Ucrânia, Boltzmann se junta ao batalhão de Azov para combater os rebeldes separatistas na região de Donbass, epicentro do conflito entre Moscou e Kiev em 2014. Aquela fase da guerra híbrida, como a gente falou, a primeira fase foi a Revolução Laranja, lá em 2004, com as manifestações, né, contra o presidente pró-Rússia, né, e em 2014 com a ação militar realmente, com esses movimentos de extrema-direita, neonazistas, treinado militarmente e bancado pelos os países da OTAN, sobretudo os Estados Unidos. Né. O local compreende as repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, conhecidas como independentes pelo Kremlin na véspera do início da guerra na Ucrânia, é 24 de fevereiro. Pelos serviços prestados na defesa ucraniana, Boltzmann foi condecorado pelo então presidente Petro Poroshenko. Né? Então ele foi condecorado, como vocês podem ver, ó, nessa imagem aqui, pessoal. O presidente da Ucrânia à época, Petro Poroshenko, acaba condecorando um nazista e depois, inclusive, é reconhecido os batalhões de Azov, os batalhões nazistas, eles são reconhecidos como integrantes oficiais da Guarda Nacional. Né? Então a RT questiona a legalidade da atuação do Boltzmann no país. O paramilitar teria acumulado cerca de 1 milhão, um apartamento e meio em Kiev e um avião privado durante o primeiro ano de estadia na Ucrânia, enquanto recebeu o equivalente a 237 mil dólares
$237 mensais por um cargo no governo. Entre crimes mais recentes associados a ele estariam a morte de 2 paramilitares do batalhão de Azov e o assassinato do jornalista belarrusso Pavlo Cheremet em 2016. O vídeo mostra ainda imagens de manifestações com exibição de símbolos nacionais como o Trizub, que é o tridente presente no brasão de armas ucranianas, e o Sol Negro, associado a grupos neonazistas no país. Vocês são demônios que decidiram atacar a Ucrânia. Bom, estamos esperando por vocês. Por favor, venham. Vamos jogar futebol com suas cabeças decapitadas, diz Boltzmann durante um trecho exibido pela RT. Então veja o quanto esse indivíduo é violento, né? Ele faz uma referência, a forma de guerra dele faz uma referência à época dos bárbaros, a forma de decapitar, né? Aquela coisa bem medieval mesmo, pessoal. Bom, o que eu tinha para falar nessa aula... acompanhe agora o outro vídeo, como a gente falou que ia ter, né, pessoal? Como eu falei para vocês, nós íamos passar esse vídeo, né? O jornal The New York esse Times vídeo, informou na quarta-feira, 6 de abril, que vai mostrar justamente, né, essa parte da decapitação, da morte. O jornal de The soldados, New York né, como a gente Times falou, pessoal, informou na... só um momento. Os soldados que foram encontrados aí em vida se renderam, alguns soldados russos. Foi capturado pela a legião de Geórgia, né, próximo da cidade de Bucha, né, e mesmo ainda se entregando, eles foram executados, né, alguns ofegando e alguns integrantes dos soldados filmando, filma ele. Então, para ver o nível de quanto esses batalhões neonazistas, eles ultrapassam qualquer convenção internacional em relação à legislação de guerra, né? Eles praticam crimes de guerra o tempo todo, e a gente vai ver depois com relação à questão da guerra biológica, né? E, além disso, eles desrespeitam, né, e utilizam todo um aparato da mídia para tentar subverter a realidade, o real, e colocar a sua versão como correta. Mas veja o quanto, né, alguns meios alternativos que você encontra na própria imprensa do Oriente, você vai ver o outro lado da história, certo, pessoal? Veja só esse vídeo. Quarta-feira, 6 de abril, ter verificado um vídeo que está circulando nas redes e que mostra um grupo de soldados ucranianos matando tropas russas capturadas nas proximidades de Bucha, perto da capital Kiev. O vídeo surgiu na segunda-feira, dia 4, e mostra um grupo de soldados ucranianos ao redor de militares russos que estavam no chão agonizando após serem gravemente feridos. Em um determinado momento, um soldado ucraniano diz que um dos soldados russos ainda está vivo, e depois, outro ucraniano dispara no militar russo a queima-roupa. Perto da vítima filmada, há no mínimo mais 3 soldados russos mortos, estando um deles com um ferimento na cabeça e as mãos amarradas atrás das costas, aponta o jornal. 3 soldados russos estavam com um lenço branco em seu braço. Os assassinatos ocorreram a sudoeste da cidade de Bucha, na região de Kiev, após uma emboscada ucraniana em 30 de março, quando as tropas russas estavam saindo das cidades pequenas ao redor da capital, segundo o jornal. O Ministério da Defesa da Ucrânia escreveu no Twitter sobre a eliminação de um comboio de militares russos pelas forças ucranianas, chamando a operação de um trabalho preciso. Os soldados ucranianos foram identificados por suas manchas amarelas e azuis, que são as cores da bandeira da Ucrânia, lenços azuis amarrados ao braço e por repetirem a frase "Glória à Ucrânia". O jornal indica que a unidade destes ucranianos é desconhecida, mas no vídeo, um dos homens se refere a alguém como Homens de Belgrávia, provavelmente referindo-se ao conjunto habitacional Belgrávia, localizado perto da atrocidade. Uma agência de notícias ucraniana citada pelo jornal norte-americano observou que a emboscada foi conduzida pela Legião Georgiana, uma unidade de voluntários georgianos que foi formada em 2014 para combater em nome da Ucrânia. Ontem, 6 de abril, o líder da Legião Georgiana, Mamuka Mamulashvili, declarou que seus soldados não vão aceitar soldados russos prisioneiros, insinuando assim que seu grupo os executa. Por sua vez, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou ter visto o vídeo, mas não ter confirmação sobre sua autenticidade.
Em resposta, o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, recriminou Washington por sua parcialidade no conflito na Ucrânia e pela indiferença à autenticidade do vídeo verificado pelo The New York Times. Então é isso, pessoal. Esse vídeo, depois que circulou, né, depois que foi pego, né, o serviço de inteligência da Rússia identificou, né, e as autoridades russas divulgou, né, inclusive no Conselho de Segurança da OTAN, né, da ONU, perdão. Inclusive a imprensa ocidental silenciou sobre esses casos, silenciou sobre o Bucha, né, todo o teatro armado, e que foi, né, imediatamente o serviço secreto russo acabou descobrindo, acabou pegando provas, né, e as autoridades, o chanceler da Rússia no Conselho de Segurança da OTAN, da ONU, perdão, novamente, acaba, né, colocando a versão correta, verdadeira, e a imprensa, não só as autoridades, mas a imprensa do Ocidente acaba silenciando, né, e quer passar despercebido o quanto eles foram desmoralizados ao ser pego, né, na botija. Né? Por quê? Porque apresentaram uma versão para o mundo, né, para que as pessoas tentem comprar essa versão, como foi no período da invasão do Iraque, que os Estados Unidos, de maneira solitária, acabou invadindo o Iraque, passando por cima do Conselho de Segurança da ONU, que proibia esse conflito. Então os Estados Unidos sozinho vai lá com a justificativa de que o Iraque estava produzindo armas de destruição em massa e estava abrigando terroristas no seu território. Então essa versão caiu por terra. Depois, pouco tempo depois, foi provado que não havia isso, né? E aí novamente nós estamos tendo essa guerra de informação, os norte-americanos junto com a imprensa do Ocidente, né, tentando forjar versões que na verdade é um teatro armado para tentar incriminar a Rússia, quando na verdade os russos estão sofrendo no campo de batalha crimes de guerra por conta das forças da OTAN. Então eu espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas a gente vai comentar mais. Tchau, tchau.